Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa terceira entrevista do ciclo de entrevistas da CPT, dos membros jovens da CPT, a profissionais consagrados na área dos túneis e da geotecnia. Hoje temos connosco o engenheiro Frederico Bolanho e eu gostaria de começar por cumprimentá-lo e agradecer a sua disponibilidade para participar neste ciclo de entrevistas. Portanto, sem perdermos mais tempo, vamos começar esta entrevista por falar um pouco da carreira do engenheiro Frederico Bolanho. Engenheiro, como é que surgiu o seu interesse pela engenharia civil, em particular pela geotecnia e pelos túneis? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite e por ser lembrado de estas entrevistas. Acho que são interessantes porque realmente poderão ser um apontar da nossa vida, como é que nós evoluímos. Quer dizer, nós quando começamos, de facto, como jovens, as perspectivas da vida são pouco conhecidas, mas após, portanto, entrarmos em plena elaboração, evidentemente começamos a encontrar caminhos. Pronto, agradeço efetivamente a lembrança e boa tarde a todos, com certeza. Bom, quanto a esta questão, com o interesse pela engenharia civil, é um bocado de história da nossa própria vida. Porque é que eu vim para a engenharia civil? Eu vou dizer porque é que comecei. Eu, quando comecei o meu curso, aliás, fiz uma trajetória que é um bocado diferente da maioria das pessoas que fazem um liceu, entram na universidade. Eu fiz uma escola industrial e entrei para o Instituto Industrial e depois é que cheguei à universidade. E a minha trajetória começou precisamente porque gostava de seguir eletrónica. Estudei eletrónica, estudei como se fosse para tirar um curso de eletrónica, mas ao terceiro ano do técnico, portanto já no Instituto Superior Técnico, o que é que se verificou? Verificou-se que várias turmas de engenharia eletrotécnica se reduziram a 2 ou 1, que havia na altura. Química, que eram 12 turmas, ficou também só por 1 ou 2, e a engenharia civil começou, de facto, que eram 2 ou 3 turmas, passou para quase 7 ou 8 turmas. Portanto, houve aqui um salto qualitativo no pós-25 de Abril, que levou, portanto, a que se fizessem agulhas de trajetória. E daí talvez a minha opção. Mas, antes disso, tenho que citar uma coisa. Eu, quando fiz uma escola industrial, entrei no Instituto Industrial e o meu curso chamava-se mesmo Construção Civil e Minas. E foi esse curso que eu fiz de engenharia. Portanto, embora tivesse sempre na mente a eletrotecnia, para o qual eu matriculei, ainda tirei o primeiro, o segundo e o terceiro ano, que na altura o meu curso era de 6 anos da universidade, portanto, só o terceiro ano é que tínhamos cadeiras de opção. Para a eletrotecnia existia eletrotecnia, para a mecânica existia termodinâmica e para a engenharia civil era a topografia. Portanto, eu resolvi, ao terceiro ano, bom, vou tirar a topografia porque isto está enfim, a evoluir para outros sítios. E foi daí que entrei no campo da engenharia civil. E, portanto, em força, como já no campo da universidade. E depois tive a sorte de ir trabalhar para a COBA. A COBA, efetivamente, foi uma grande escola de engenharia e isso puxou bastante. Eu acabo o curso em 73 ou 74, o técnico esteve fechado. Em 75, de facto, havia crise de emprego, portanto, questões ligadas com as convulsões que seguiram ao pós-25 de Abril, com desemprego, efetivamente, grande em vários sectores, e em 76 entrei para a COBA. Portanto, isso foi, de facto, o grande impulso e, de certa maneira, o apelo pela engenharia civil. Portanto, acho que aí foi, de facto, o grande empurrão que eu tive no campo da engenharia civil. Portanto, depois o contacto com outros profissionais ligados, portanto, é bom lembrarmos que a engenharia civil, naquela altura, vivia de 3 grandes empresas. Era a COBA, a Hidrotécnica, e era a Hidroprojeto. Uhum. Havia a Lusotecna também, mas não tanto numa área mais ligada mais para a indústria do que propriamente para a engenharia civil ligada com a construção, barragens, projetos hidroelétricos e projetos hidroagrícolas, abastecimento de água. Portanto, havia só estas 2 grandes empresas.
Portanto, foi mais ou menos aí. Quanto à questão do interesse para a geotecnia e pelos túneis. Bom, o interesse para a geotecnia advém essencialmente de certos desafios que o nosso colega Vasquez Gonzalez me dirigiu para trabalhar com ele no campo das barragens da Terra. Portanto, e obras, sobretudo obras de contenção. E foi aí que, portanto, como havia uma interface grande entre o meu departamento, no técnico, a minha especialização é estruturas. Sim. Aliás, eu faço o primeiro mestrado de estruturas que o técnico organizou. Portanto, eu faço as estruturas e nesta interface entre as estruturas e a geotecnia, da qual as fundações, as contenções, obriga de facto a meter-nos por essa área, obrigam-me de certa maneira também a evoluir. Eu devo lembrar que no meu tempo do técnico, o técnico era muito parco em ensinamentos ligados com a geotecnia ou mesmo com as próprias estruturas. Nós, se quisermos aprender alguma coisa, teríamos que ser desafiados pela prática e, eventualmente, até integrarmos em companhia, em projetos que nos fossem desafiantes. Portanto, é este o trajetório. E depois, para os túneis. Bom, com o desenvolvimento primeiro, a COBA trabalhou nas partes hidráulicas, o qual eu estive ligado também às barragens. Trabalhávamos nos desvios e nas cargas de fundo e nas desvios de cargas de fundo e nas captações. Portanto, e aí apareceram os primeiros túneis hidráulicos. O primeiro grande túnel hidráulico que eu fiz foi para a Meimoa e o segundo foi para a Argélia, com uma ligação entre o Anis e o Quedara, que é uma transfega de água entre duas albufeiras. Portanto, foi aí que começaram a aparecer os túneis. Depois, com a evolução dos anos já fim dos anos 70, começaram a aparecer os túneis rodoviários. Portanto, foi com a prática depois. Okay. Foi com pronto, a escola não nos ensinou, eu não aprendi isto na escola, quer dizer, se tive que meter na área, foi de facto por obrigações e por desafios profissionais que tive. Exato. Portanto, sim. Respondi à questão, penso que acho que sim, acho que sim. Engenheiro, já agora, e na sequência da questão, gostava de perguntar se o engenheiro se considera realizado com a escolha que fez, com a escolha profissional. Ao princípio, nós, quando estamos a evoluir na carreira, sobretudo que eu estava polarizado e gostava muito dos desafios da eletrónica e sobretudo das telecomunicações, de tal maneira que eu estava influenciado nisso, que influenciei o meu irmão. O meu irmão tirou depois o curso de telecomunicações e fez artesianos e depois agora, ultimamente, já andava nas fibras ópticas. Portanto, há de facto havia um desafio, um interesse partilhado que eu depois não consegui, mas com o meu irmão seguiu. Mas, passados uns anos de estar a trabalhar nisto, não é? Acho que sim, acho que gostei e gosto do tema, gosto dos desafios que me são postos, até porque a obra subterrânea está obrigando, de certa maneira, às vezes a ir buscar muita coisa à teoria das estruturas. Particularmente a uma coisa que hoje que acho que é um defeito do nosso ensino, é a elasticidade. A elasticidade, quer na sua componente de elasticidade matemática, quer no seu ponto de vista da fotoelasticidade. Portanto, isso ajuda-nos a perceber, a percepcionar em avanços os fenómenos que podem surgir em meios homogéneos, isotrópicos, como é evidente, não é? Nós estamos a falar nos meios reais, que isso é outra coisa. E qual é que foi o primeiro projeto ou obra em que o engenheiro participou? Da primeira obra, bom, eu trabalhei quando acabei o Instituto Industrial, trabalhei em part-time, eu trabalhei muito em edifícios. Fiz muita coisa de edificações na área urbana de Lisboa. Mas o grande projeto como engenheiro civil e quando trabalhei foi na COBA e foi precisamente uma coisa que não foi para a frente, mas que trabalhei integrado numa grande equipa de projetistas. Foi a Central Nuclear de Ferrela. Portanto, a COBA, e a nossa altura estavam cá os suíços, a Motor Columbus, trabalhava a Lusotecna, trabalhava a Profabril, trabalhava a COBA e presumo que outra empresa, a EDP, que a EDP na altura também tinha questões de projeto. E trabalhei precisamente na parte dos circuitos hidráulicos de refrigeração dos serviços secundários, não dos primários. Os primários eram radioativos, os secundários fomos nós que trabalhámos, que era a captação de água no mar e a restituição. Sim. Foi, portanto, o grande projeto que trabalhei e gostei, efetivamente, pelas equipas. Tínhamos cá, de facto, pessoas não só portuguesas, tínhamos gente ligada com o MIT que estavam a fazer o estudo da dissipação do calor no mar e tínhamos pessoas também suíças. Claro. Projeto muito
Foi um projeto interessante, engraçado. Não foi para a frente, mas foi o primeiro grande projeto que trabalhei, até trabalhei na Cova. Foi o primeiro grande projeto na Cova. E o segundo projeto também foi interessante, que é muito importante, que é o pós-25 de Abril, que é o abastecimento de água do Castelo do Bode a Lisboa. Aquela grande captação de água que há no Bode, que traz água até da Aceiceira, Vila Franca de Xira, e depois faz a distribuição em Lisboa. Portanto, isso também tem uma série de túneis, tem uma série de condutas em pressão, tem condutas pré-fabricadas, condutas enterradas. É um projeto extremamente com várias valências e a geotecnia pode efetivamente ser muito, muito, muito presente. Bom, o engenheiro já nos falou aqui de alguns projetos, mas gostava de lhe perguntar também, dentre portanto, aqueles em que participou, os projetos e as obras, quais é que foram aqueles que o marcaram mais e que considerou mais desafiantes ao longo da sua carreira? Todos eles são projetos novos e todos eles têm um desafio próprio. Eu não posso dizer que um seja mais desafiante que outros. Todos eles têm aspectos diferentes, em que nós temos que o essencial é encontrar o fio condutor ou o caminho para começar a encontrar uma solução. Quer dizer, a solução não há soluções, há facto coisas que nós vamos vendo aqui e acolá além, que vem numa revista, vem noutra revista, e que podem nos ajudar a resolver problemas. Quer dizer, nós não encontramos a solução de um problema num livro, encontramos a solução vendo o que os outros fizeram, olhar para isso com aspecto crítico e responder a uma pergunta. Porquê é que ele foi para ali por este caminho? Talvez isso nos ajude depois a encontrar o nosso próprio caminho. Portanto, foi esta, de facto, eu não posso dizer que haja um projeto desafiante, foram todos. Todos os projetos são desafiantes, são coisas novas. É difícil destacar uns em relação aos outros. Nestes anos, todos são diferentes, são todos diferentes. Quer dizer, desde o tempo portanto, eu passei 20 anos na Cova, e já há vários anos, mas todos eles eram projetos diferentes, até porque quando a Cova entra, nós éramos todos jovens, praticamente éramos 4 todos do mesmo curso, onde as dificuldades de agarrarmos as coisas eram enormes. Nós tínhamos que discutir, analisar e solucionar. Portanto, era tudo do zero, não é? Estávamos todos a partir de uma estaca zero. Exato. Porque a Cova, a única coisa que na altura fazia quando nós entramos, estava ligada às barragens, e às barragens da abóbora, que era o professor Luís Serafim. Não sei se esta pergunta se calhar também é complicada, mas já agora gostava de perguntar se conseguisse dar-nos um exemplo de uma situação que tenha achado interessante ou diferente num dos projetos ou das obras em que participou. A situação mais complexa, pela sua envolvente, foi o acidente do Terreiro do Paço. O acidente do Terreiro do Paço, o metro, eu tinha entrado há pouco tempo ao metro e pronto, não conhecia aquele projeto porque tinha sido de construção de empresas exteriores na altura à Ferconsult. Eu sou chamado, estava no meu sector, então sou chamado às 2 da tarde porque havia um problema no Terreiro do Paço e vou para o Terreiro do Paço. Portanto, quer dizer, chego ao Terreiro do Paço, já não consegui entrar no túnel e a água já entrava, já me cobria quase até ao peito, já não avancei. Qual é a solução? E do campo de soluções que me apareceram foi aquela que eu decidi. Portanto, foi tentar fazer 2 barragens, a montante e a jusante da linha, um sítio onde possamos ter acessos, deixar condições de acessibilidade de homens e encontrar equipamentos e meios que pudessem encher o túnel de água. Portanto, acho que foi o grande desafio que eu tive e que solucionei desta forma. Portanto, foi encontrar efetivamente, por análises que eu me lembrava da hidráulica, dos escoamentos, encontrar qual era a cota que deveríamos ter dentro do túnel para equilibrar as pressões externas. Portanto, foi o trabalho mais desafiante e que efetivamente correu bem. Eu lembro-me disto e acho que até devemos dizer qualquer coisa, porque normalmente isto não é por vaidade, mas também sinto algum orgulho de ter feito isso. Eu lembro-me que depois disto, ter decidido fazer esta solução de encher o túnel de água para obviar a entrada de água exterior, o metro não ficou satisfeito com este processo.
E como duvida dos técnicos que tem, então mandou consultar os técnicos da moto, não é da moto, dos dinamarqueses, agora não me recordo o nome, não é moto consulta, da moto McDonald's, não é os de... Agora pronto, eu esqueci-me do nome. Mandou vir um técnico desses perguntar qual era a solução que devia implementar. E contou-lhes qual era a solução. Não, mas foi isso que nós fizemos também num acidente que tivemos não sei onde lá na Inglaterra. Portanto, quer dizer, isto de certa maneira... Há uma desconfiança muito grande, que realmente em casa de sapateiros, pé de pau. Nunca se confia nos técnicos que se dispõem. E, portanto, foram ainda a perguntar a técnicos terceiros se a solução era ou não bem implementada. Portanto, é uma das coisas. De certa maneira, sinto algum orgulho de ter feito isso, ter participado nesse trabalho e, de facto, foi, na altura, pelo imprevisto, pela reagir logo, não é? velocidade de teríamos tomado decisões, foi uma das coisas que me correu bem e que eu sinto algum orgulho de ter feito isso. Ok. Agora, mudando um bocadinho, o engenheiro, portanto, gostava de perguntar o que é que destaca da sua experiência enquanto professor do ISEL? Bom, eu, professor de ISEL, acho que é gratificante. Eu nunca pensei em abordar pela questão, ou por outra, a participar na questão do ensino, e mais uma vez foi um desafio que me foi feito. Quando a COBA teve um contrato de cooperação com o governo angolano, surgiu a hipótese de ir para a Universidade Agostinho Neto dar aulas. Portanto, iam técnicos destacados aqui, que não tinham só a componente técnica como uma empresa angolana, mas também poderiam ter um apoio no ensino. E foi-me dado a hipótese de selecionar para ciência de materiais. Portanto, os 3 anos que estive em Angola, tive, de facto, a participar em vários projetos de engenharia e estive também a dar aulas de ciência de materiais. Realmente foi a melhor coisa e podia ter sucedido em termos de formação e em termos... Porque naquele tempo obrigou-me a voltar atrás, porque nós, quando vamos com a vida prática, vamos tentando simplificando as coisas. E o facto de voltarmos a estudar obriga-nos a pôr nos carris. E isso foi extremamente interessante. Portanto, eu faço hoje esta reflexão, mas acho que foi muito proveitoso. E daí, portanto, quando regressei, tive um convite para ir lecionar pelo meu colega Vasco Gonçalves também, para ir para o técnico, estive lá também uns anos, e depois, pronto, no técnico afastaram os professores que não eram de carreira. Exato. E fui daqueles que fui afastado, foram todos, aliás, naquela altura, e fui para o ISEL. No ISEL tive 20 anos como professor, equiparado a professor adjunto. Exato. Mas foi interessante. Quer dizer, depois no ISEL, o que é que se vai dar, o que é que não se vai dar. Também começa um certo advento com as obras do Metropolitano, com estas do pós Expo de 98, o metro teve uma expansão, começaram algumas obras subterrâneas e criou-se uma cadeira de obras subterrâneas. E eu fui dar essa cadeira. Portanto, criei a cadeira de certa maneira e continuei com ela. Portanto, e foi isso. Gostei. Agora, nota-se uma coisa que é importante, quer dizer, a qualidade de ensino, ou pronto, o grau de conhecimento que os alunos trazem ao nível do ISEL, eu acho-os bastante deficitários. Uhum. Eu próprio retirei, como disse, fiz 4 anos no Instituto Industrial, olho para trás, talvez na altura o ensino fosse melhor, portanto, mas 4 anos são 4 anos. Agora, a assistência com que eu noto nos alunos é elevada. Elevada em cadeiras que são fundamentais. Quer dizer, se nós damos a dar uma cadeira de obras subterrâneas, o conhecimento quer da geologia, quer da geotecnia, quer também da própria resistência de materiais, ou como eu disse há pouco também, do conhecimento de fenómenos elásticos e de como é que os materiais respondem quando são submetidos a uma determinada perturbação, isso era importante para os alunos. E eles notam que há uma deficiência significativa. Tentei colmatá-la, dando cadeiras por capítulos de introdução a determinadas áreas, mas pronto, acho que não é propriamente um curso que a pessoa chega aí dali e sai e dizer, olha, já sou capaz de fazer isto. Mas pelo menos para entender o fenómeno. Claro. E esse aspecto da relação com os alunos também é interessante? Não, também é engraçado e interessante.
é engraçada porque nós vamos envelhecendo, mas temos sempre a juventude, e a juventude normalmente é requieta porque nos faz questões e nos põe questões e nós temos que responder. Portanto, nós temos que, nós próprios, ir-nos atualizando para responder a coisas que eles vão perguntando. Às vezes são coisas mais disparatadas, mas para responder ao disparate nós não podemos responder com o disparate. Claro, claro. Põe-nos sempre a pensar. Didáticos, e temos que encontrar uma forma de responder que seja convincente e que seja cientificamente agarrada. Uhum. Bom, e para terminar esta... por acaso ainda tenho aqui mais duas perguntas desta fase da entrevista. Uma delas, que era relativamente quais são os maiores desafios que o engenheiro pensa que pode vir a ter no futuro, e gostava de... Hoje é a pergunta. Essa pergunta é um bocado subjetiva. O futuro dá-nos muitas incógnitas, não sei. Olha, eu respondo a tudo o que me aparece nas questões. Como sabem, eu também nesta fase da minha vida também estou a acabar umas obras que estamos a fazer no Método do Porto e agora tenho o projeto de drenagem geral de Lisboa, não é? Sim. Portanto, esse é um projeto também, é um mega projeto, que envolve várias áreas e estamos, de facto, a trabalhar nele. Claro, vai ser interessante acompanhar. Coisas de momento, não posso ser que seja mais interessante, eu não posso perspectivar. Pode ser que ainda, entretanto, também a alta velocidade apareça aí e como já ouvi dizer, isso tem várias obras, pode ser que alguma passe pela mão, não é? Como claro. dizer. Claro. Outra pergunta era sobre os seus desenhos de obra, que são conhecidos. E então gostava de saber como é que o engenheiro desenvolveu essa aptidão de desenho, não é? E se desenha em outros contextos que não nem obra. Ou... Isso é engraçado porque é interessante, acho eu. Como é que já chegou aí a fama dos esquiços? Eu normalmente faço tudo o que passo para desenho à mão. Mas isso é uma prática que eu apanhei, como disse, eu fiz um trajeto diferente do que faz toda a gente. Eu fiz escolas industriais em que se aprende desenho, desenho técnico, evidentemente, não é desenho à vista, desenho técnico. Depois fui para os institutos industriais, continuei com uma cadeira de desenho, portanto, a desenvolver o desenho, mas há uma coisa que é interessante do ponto de vista, é que eu, quando trabalhei na Cova, o professor Lajinha Serafim trazia muito daqueles dossiês do Bureau of Reclamation sobre barragens. E se nós olharmos para os desenhos têm uma componente grande de grafia, esses desenhos, portanto, dos anos 70, têm uma grafia muito de desenho à mão. E eu aprendi muito a estudar esses desenhos, a estudar essas soluções. E isso levou também, da minha parte, a puxar no vegetal e uma caneta de Rotring de tinta da China e começar a fazer os desenhos à mão. Que hoje, qualquer coisa que eu faça, a concepção é fundamental. Eu não posso estar à espera de um computador que me faça a concepção de uma obra. Eu tenho que saber desenhar, tenho que saber perceber para ir executar. Mas há outra coisa que é importante também, que eu muitas vezes transmiti aos meus alunos, que é o conhecimento de alguns equipamentos. O conhecimento dos equipamentos também nos ajuda muito a encontrar uma solução. Mas o desenho, agora voltando à questão do desenho, o desenho é importante porque eu, sabendo detalhar a peça à mão, eu consigo depois explicá-la e transmiti-la a terceiros. É mais fácil. Mas o desenho é natural, eu só desenho neste contexto. Efetivamente não faço. Às vezes desenho o meu neto, as suas pessoas, mas são coisas de brincadeira, não tenho pretensões de fazer desenho. Gostaria de fazer pintura. Aqui agora vou dizer uma particularidade. Tanto o meu pai como o meu avô eram pintores, pintavam ao óleo e faziam desenhos. Pronto, pode vir daí também parte desse... Sim, há aqui uma certa continuidade de família. O meu avô, de facto, há um escritor grande que também desenhou lá da minha terra, que era o meu vizinho, que é o Fernando Namora, e o meu avô foi professor dele de pintura, e o Fernando Namora fazia desenhos. Portanto, há aqui, de facto, alguma transmissão, vá lá. Já agora, há outras atividades ou hobbies que o engenheiro tenha gostasse de referir também? Os hobbies são hobbies desportivos. Pô. Sim. Os hobbies desportivos, costumo fazer, tanto com o meu amigo Vascas Gonçalves, nós fazíamos meias maratonas.
Era isso que nós fazíamos. Agora faço, corro uns quilómetros ao fim de semana e durante a semana quando calha, mas voltei a fazer uma coisa que já não fazia há mais de 50 anos. Eu, durante o meu tempo de estudante, fiz judo de competição, muitas vezes. E fazia parte da seleção nacional, fazia parte dessas coisas. E voltei agora, há coisa de um ano, voltei a envergar um kimono e a fazer judo. Olha, continuei, estou a fazer judo outra vez. Claro, não se perdeu essa. Exato. Não se perde. Eu fui agora a um campeonato e fiquei em primeiro lugar. Isso foi ótimo, parabéns. Portanto, acho que deu um certo gozo. Claro, claro. Ao fim destes anos, voltar, que é evidente que fazemos todos dentro do mesmo peso e do mesmo escalão Claro, etário. claro, Não meto com alta competição. Já lá foi panto, já foi vinha que deu uvas. Uhum. Eu sou o único hobby que faço. É a leitura. Pá. Leitura, teatro e música. Pá, realmente claro. eu faço, normalmente gosto. E pronto, gosto de várias atividades, enfim, tenho uma certa componente de cultura, Claro. cultura geral. Claro. Ok. Pronto, então agora vamos mudar aqui um bocadinho. Vamos passar aqui a outra fase da entrevista, falar um bocadinho da engenharia civil e também da engenharia, da geotecnia e da engenharia de túneis. Começando pela sua experiência a nível internacional, como é que o engenheiro avalia o contributo da engenharia civil portuguesa nos países menos desenvolvidos? Eu, das coisas que conheço, portanto, daquilo que foi chamado enquanto estive a trabalhar, foi essencialmente na Argélia e Marrocos. Acho que nós temos muita coisa para dar, a nossa engenharia é boa. Eu acho que há uma coisa interessantíssima que eu devo referir, que realmente mostra que não estamos atrás dos outros. Portanto, eu tenho visitado várias obras, quer em França, quer aqui mesmo em Espanha, quer mesmo na Suíça, de obra subterrânea, e o que eles fazem, e o que vejo fazer, não está atrás. Pronto, nós também aprendemos com eles, não é evidente. Claro. Isto não há um conhecimento estanco, é partilhado. Se nós vamos a congressos, se nós publicamos coisas, se eles publicam coisas, nós aprendemos com eles e se temos alguma coisa a transmitir, eles aprendem connosco. Portanto, eu acho que aqui não temos diferenças. Pronto, temos, é de facto, países que têm maiores condições económicas e têm melhor taxa de desenvolvimento que o nosso e têm, de facto, o defungo para fazer obras. Mas na Argélia, onde eu trabalhei, e nós podemos dar muito contributo na nossa engenharia. Lembro-me, quando a COBA começou a trabalhar na Argélia, foi os primeiros trabalhos para a barragem da Arreza, eu fui para trabalhar nessa barragem. A COBA foi tomar uma barragem que tinha sido abandonada por uma empresa americana e, efetivamente, correu e depois a COBA nunca mais lá saiu. Portanto, e depois as empresas portuguesas continuaram a dar o seu apoio, a sua participação para os trabalhos na Argélia. Agora, nós somos reconhecidos, efetivamente, temos condições para isso. Eu fiquei muito satisfeito pelo reconhecimento de palavras que eu vi da administração argelina nestas últimas fases que lá estivemos antes, pronto, do Metro e da Ferconsulta abandonar o mercado argelino. Ok. É um bom sinal, sem dúvida. Eu acho que temos condições. Efetivamente, temos às vezes falta de visão, eu aí aqui meto-me na política, a falta da visão política de atuarmos nos países estrangeiros. Não há apoio. Só um entre parênteses. Eu, nos anos em que estive em Angola, da próprio governo, deu muito pouco apoio às empresas de engenharia que lá estavam a elaborar. Okay. Portanto, as empresas ou têm músculo financeiro e têm músculo de conhecimentos e capacidade de penetrar nesses mercados, ou então não, se está à espera de apoio a outros níveis, não o terá. Terão grandes dificuldades, pois. Ok. Com base na experiência que o engenheiro tem, não é? Em túneis urbanos de transportes, quais os aspectos que o engenheiro consideraria mais relevantes, tanto na fase do projeto como na fase de construção deste tipo de túneis urbanos? É uma pergunta que dá pano para mangas, não é? Mas...
O problema é total, quer dizer, as condicionantes que nós temos para fazer obras urbanas são tantas que cada caso é um caso. Claro. Só para falar nesta situação que estamos agora ultimamente a trabalhar, nós encontramos várias interferências, quer com a superfície, com edifícios, quer com próprias infraestruturas que existem, que o campo de soluções é muito pouco, são pequenos, a oferta de soluções é pequena e nós temos que encontrar, às vezes, combinação de soluções para resolver um problema. Esta talvez tenha sido a parte desafiante destes trabalhos. Não é? Sim. É porque não há uma solução e, por vezes, a solução que nós temos foi experimentada noutros sítios e que resultou, mas naquele caso particular, ou por existência de enrocamentos, ou por existência de uma coisa que não serve. Teremos que ir recorrer a outras que alguém já experimentou num sítio e talvez sirva ali. Portanto, acho que o problema urbano e da obra subterrânea, cada caso é um caso. Nós temos que o analisar e mais, quando a gente faz um túnel de 1 quilómetro ou 2 quilómetros e atravessa um tecido urbano, nós temos que identificar cada situação e cada situação pode ter uma solução singular. Uhum. Não sei se o engenheiro... De facto, é esse o interessante deste campo, é que também é lúdico. É um jogo. Uhum. E nós temos que saber jogar. Não sei se o engenheiro quer dar um exemplo de uma situação dessas, não é? Em que tenha... Olha, o exemplo que agora me ocorreu, já falei foi aquela questão do Rei do Paço, mas uma solução semelhante, eu posso falar com ela à vontade, não tenho problemas. Por exemplo, quando fizemos o ramal de ligação entre a linha vermelha com a linha vermelha que vem de São Sebastião até a Alameda e depois quisemos fazer a conexão com a linha vermelha que já estava feita até o aeroporto, nós tivemos grandes obras ali debaixo da cantina e do ginásio do técnico. Uhum. Portanto, aí tivemos que fazer problemas. Aí surgiram-nos alguns problemas decorrentes de quê? Foram identificados, quando fizemos a prospeção, 3 níveis aquíferos e o túnel estava encaixado entre 2 níveis. Simplesmente, quando fez a perfuração para fazer o tratamento das aduelas, para se começarem a desmontar, perfurou-se um desses nuvens, entrou água e areia dentro do túnel. Nós já tínhamos previsto esse risco, portanto, e tínhamos lá obturadores mecânicos. Efetivamente, foi o que nos safou, porque começou a entrar água e areia com quantidade significativa dentro do túnel. Portanto, quando isso se deu, imediatamente a utilização do obturador mecânico e conseguiu-se estancar esses problemas. Depois tivemos que fazer os tratamentos de outra forma. Portanto, esses desafios que nos aparecem assim de imprevisto obrigam-nos, portanto, também estamos acautelados. Quer dizer, esse foi um dos problemas. Outros há, podia resultar. Tivemos também problemas quando fizemos a ligação do prolongamento da linha vermelha entre o Oriente e o aeroporto, logo à saída da estação do Oriente. Quer dizer, nós estamos em proximidade do Tejo, a quantidade de água que nos chegava aos túneis era impressionante. Nós tivemos ali, de facto, também problemas algo complicados e complexos. Conseguimos estancar, conseguimos resolver o problema. Hoje a obra está feita, está em exploração, mas há, de facto, situações bastante complicadas. Além de estar um engenheiro urbano e debaixo de casas. E a água normalmente é sempre não, fator. A água é um problema, sim. Exatamente. Ok. Mudando um bocadinho agora, mas também dentro deste tema, qual é a importância que o engenheiro atribui à gestão de riscos da construção dos túneis e das obras subterrâneas? O risco é aquilo que nós temos presente. A pessoa dizer isto, se faço uma ponte, uma nuvem não me cai em cima, se me cair em cima não me faz moça. Agora, quando estamos a fazer o túnel, o buraco, o céu é terra. E a gestão de riscos aí tem que ser fundamental. Não só da obra em si, enquanto obra, mas também do pessoal, do mineiro, da pessoa que lá trabalha dentro. É extremamente importante nós avaliarmos os riscos em todas as suas componentes na obra subterrânea. Acho que nós, quando começávamos a nossa atividade, quando iniciámos os primeiros trabalhos da obra subterrânea, não fazíamos essa atividade. Hoje é absolutamente essencial.
Acho que, acho que tu começas a dar uma importância. É importante. Eu, nos Claro. últimos congressos já se nota bastante a preocupação dos técnicos em verdarem por esse caminho. Claro. Há diversos riscos, não é? Relacionados Tudo, está a dizer, com a segurança dos biométricos, trabalhadores, com a por risco segurança. de segurança, há tudo, há muita coisa que tem que ser avaliada. Claro, claro. E outra que a gente às vezes não pensa, que é a derrapagem financeira. Pois, riscos É financeiros. um risco. Claro. Ok. Ahm, e para terminar esta fase da entrevista, gostava de lhe perguntar aqui relativamente à terceira travessia do Tejo, à construção da terceira travessia do Tejo, ou a quarta, vamos lá, dependerá depois da altura que foi construída, entre Algés e a Trafaria. Portanto, fala-se da construção dessa travessia em túnel imerso e eu gostava de lhe perguntar qual é a sua opinião, por exemplo, comparando o túnel imerso com, por exemplo, uma solução em túnel escavado no maciço ou uma solução em ponte. Qual é que o engenheiro considera que será a solução mais viável para essa travessia? Eu penso uma coisa, quer dizer, normalmente assistimos à construção de túneis quando, em termos financeiros, a ponte é mais barata sempre. Essa é a questão mais importante. Se compararmos as soluções em túneis e pontes. Normalmente, se ocorre o túnel, quando por qualquer motivo a ponte pode ficar interdita, ou por tempestade, ou por ventos, ou por neve, ou por gelo, ou qualquer coisa. Nós não temos, o nosso país, infelizmente, Lisboa, não tem nada disso. Não sei, as alterações climáticas estão aí, podem trazer algumas situações. Portanto, presumo que a ponte, em ponto de vista financeiro e técnico, seria uma obra mais simples e mais barata. Mas também o túnel poderá ser uma equação. Nesse ponto de vista, quer parecer, dadas as condições geológicas ali do Vale do Tejo, que a solução imersa seria talvez o melhor caminho. Quer parecer que seria o melhor caminho. Portanto, não... Enfim, parece assim, de uma forma global, sem entrar em particularidades, comparando as duas soluções, túnel ou ponte, do ponto de vista técnico, parece-me a mim que a solução ponte. Agora, o túnel pode efetivamente, agora temos que pensar também numa questão, que são os acessos. Quer dizer, para fazer uma solução em túnel, eventualmente temos que fazer acessos a uma certa distância, porque teríamos que fazer um túnel a uma determinada profundidade. Para ter acessos aos túneis, tínhamos que ir buscá-los mais longe, talvez mais túneis na margem esquerda e na margem direita. Portanto, pode ser talvez uma solução do ponto de vista financeiro com mais encargos. A ponte depois também tem que ter atenção, que é a manutenção. Tem mais manutenção, claro. A ponte depois tem também o problema do viaduto de acesso na zona de Algés, não é? Tem ali já muita pensamento urbanizado. Temos que pensar uma coisa, quer dizer, em Alcântara também a ponte passa numa zona urbanizada e foi-se procurar, através daqueles viadutos de aproximação, buscar acesso em si. Também estamos a pensar que foram em tempos distantes que o urbanismo não era tão intenso como atualmente naquela zona. Pronto, mas tecnicamente há soluções. Claro. Mas a solução exterior, do ponto de vista, quer de controlar os riscos, quer de solução técnica, parece-me a minha melhor. Agora falando um bocadinho Isto é abstrato, é? Sim, depois, claro. Pronto, se houver uma evolução para o túnel, é evidente que temos condições para defender e para dizer que pode. Agora, falando do ponto de vista puramente financeiro e técnico, de uma forma global, parece-me isto. Falando agora um bocadinho da Comissão Portuguesa de Túneis, eu gostava de lhe perguntar como é que vê o futuro da Comissão Portuguesa de Túneis, nomeadamente no que se refere, e como estamos aqui também a fazer esta entrevista dentro do âmbito dos membros mais jovens, não é? Nomeadamente no que se refere ao papel dos membros mais jovens. Opa, eu acho que
desde os tempos que foi criada e que de conversas até internas com as pessoas que estiveram ligadas à Comissão, eu acho que devemos chamar os mais jovens. Acho que a obra subterrânea é interessante do ponto de vista académico. Os jovens deveriam sentir-se motivados e eu acho, não sei, presentemente não conheço como é que é o programa do curso do técnico. Eu acho que isso é aflorado numa cadeira qualquer do técnico. Não sei como é que é, não sei o conteúdo, mas vejo que deveríamos dar maior importância. E nisso a Comissão Portuguesa de Túneis pode ter um papel importante. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a AFTAS tem colaboração com o INSA de Lyon para formação de pós-graduações em cursos de obra subterrânea. E eu acho que nesse campo a própria CPT ou a Sociedade Portuguesa de Geotecnia poderiam ou deveriam ser mais incisivos perante as instituições de ensino, no sentido de quer divulgar, promover e talvez uma grande partilha de conhecimento com as escolas. E a CPT nisso tem um papel importante. Uma maior ligação, claro. Uma maior ligação, acho que é importante, quer dizer, o laboratório teve essa importância e, à semelhança do laboratório, a própria comissão, enfim, como não é uma estrutura de interesses financeiros, portanto não está ali para criar mais-valias, simplesmente na parte técnica poderia ter um papel muito relevante, não só através daquelas ações de divulgação que tem feito, quer no laboratório, quer na Ordem dos Engenheiros, ou quer ainda nas universidades, ser mais incisiva, mais atuante, proativa, para chamar os jovens engenheiros. E agora, com base na carreira que o engenheiro teve, não é? Que foi tão diversificada, não é? Tão rica, que particularidades da engenharia de túneis e também da engenharia de barragens, onde o engenheiro também esteve bastante ligado, não é? É que diria que as tornariam especialmente atraentes para uma carreira profissional? Essa pergunta é um bocado complicada. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, a escola, e eu acho que para chamar a atenção dos nossos jovens, devemos, a escola devia ter, não sei se, pelo menos uma ideia há uns anos de criar, que era uma cadeira de introdução à engenharia civil, em que se poderiam levar diversos especialistas em diversas áreas que participam no exterior, profissionais, sim. Não académicos, profissionais, ir falar das obras em que estiveram envolvidos, ou as obras que estão envolvidos, e falar sobre essas obras. Mostrar que a engenharia civil não é só habitações ou fazer arruamentos. Que há muita coisa para além das edificações e dos arruamentos. E isso era importante do ponto de vista da formação ou da perspectiva que daria aos alunos no sentido de procurar depois o seu próprio caminho nas diversas especialidades da engenharia civil. Quer dizer, no meu tempo nós havíamos três especialidades, que era vias de comunicação, estruturas ou hidráulica, mas a engenharia civil tem muita coisa. Claro. E hoje também tenho de ser uma coisa, os 3 anos de licenciatura são poucos para a formação do engenheiro. Claro. Dá a formação base, mas depois falta toda a formação. Falta uma componente muito mais profissional. Claro. Acho que aí é que deve ser. Portanto, o que eu posso dizer é alertar para caminhos, não é isso que talvez a minha síntese de experiência de vida possa me ter ensinado. Pronto, e por fim, gostava de lhe perguntar que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens engenheiros, nomeadamente aqueles que estão agora a acabar o curso, e aos que enveredaram pela engenharia geotécnica. Opa, a geotécnica é um mundo, não é? Eu não sou um geotécnico puro. Fiz geotecnia por obrigação e não por vocação, vá lá. Portanto, eu fui desafiado para entrar neste campo, essencialmente através, como disse, do José Vasquez Gonçalves. Portanto, ele próprio geotécnico, ele sim é geotécnico.
Pronto, e foi nesta participação de vários trabalhos que nós fomos enverdando por esse caminho. Portanto, talvez tenha sido mais na geotecnia que eu tenha atuado, propriamente na engenharia de estruturas, mas a grande mensagem é a humildade para nós termos para aprender e estudarmos cada vez mais. Quer dizer, nós não podemos ficar agarrados a uma coisa que vamos fazendo, é procurar investigar e ir mais fundo. E acho que isso é a grande riqueza que nós trazemos à escola. A escola pode-nos ter dado as ferramentas de saber que os livros nos ensinam os princípios básicos, mas os princípios básicos não nos ajudam a resolver um problema, mas ajudam-nos a procurar soluções, ou por experiência de terceiros, ou nós próprios irmos avançando num leque de soluções e encontrarmos aquela que provavelmente nos possa resolver o problema. Uhum. Eu acho que é essa a grande virtude da escola, é dar-nos ferramentas para caminharmos. Claro, não nos acomodarmos, não é? Não, temos de ter a humildade, não sabemos, claro, e temos que estudar e aprender. continuar a estudar, claro. Pronto, chegamos assim ao fim da nossa entrevista. Queria agradecer novamente ao engenheiro Frederico Melânio por partilhar connosco a sua experiência profissional muito relevante. E também queria dizer aos nossos, a quem nos está a ver, não é? Que estejam atentos, pois vamos continuar a dar continuidade a este ciclo de entrevistas brevemente. E, portanto, muito obrigado a todos os que nos estão a ver. Obrigado, Luís. Olha, portanto, espero ter contribuído para alguma coisa e para melhorar um bocado a nossa engenharia, se é que o meu exemplo serve para alguma coisa. Mas agradeço, de facto, pronto, se terem lembrado e falarmos um pouco. Um grande abraço a todos. Nós é que agradecemos. E boa sorte profissional para todos os novos neófitos da engenharia. Obrigado, engenheiro. Adeus, boa tarde a todos. Obrigado.